O Conecta Entrevista de hoje recebe Nicolas Bock, ele que é especialista em direito desportivo e também jogos eletrônicos. Tudo bom? Olá, um prazer estar aqui. Prazer é meu. Nicolas, conta pra gente, como que começou a sua trajetória com os jogos online? Olha, desde criança eu tenho 2 irmãos mais velhos, né, 4 e 5 anos mais velhos que eu, então começou desde muito cedo, né, eu jogava videogame com eles e normalmente eles arranjavam um terceiro controle que estava desconectado do videogame só para eu achar que estava jogando com eles, né, mas a paixão por games já começou ali e sempre jogando durante a minha infância, mas foi em 2014 mais ou menos, né. Sempre gostei de acompanhar as competições de jogos eletrônicos também. Em 2014 tem uma final de uma competição de League of Legends, né, do Mundial, onde teve a abertura do Imagine Dragons, teve a música Warriors que eles fizeram, né, também com muita influência do League of Legends, né, que é o meu jogo favorito de todos os tempos. E naquele momento, vendo aquele show, vendo ali os jogadores jogando, toda a emoção, né, um estádio lotado de gente, eu falei, cara, é disso que eu quero viver. Mais viver disso, né? Eu quero viver isso. E aí comecei a bolar plano A, B, C, D, para conseguir realmente entrar nesse mercado, conseguir, né, viver isso mesmo, né? Inicialmente tentei criar um canal no YouTube, na Twitch, consegui ter certo sucesso, né? Cheguei a ser verificado na Twitch TV, ter contrato e tudo mais. E aí abriu uma oportunidade, né? Abriu uma peneira. Na época, num time chamava CNB, que foi até comprado durante um tempo, foi sócio o Ronaldo Fenômeno. Abriu uma peneira para esse time, eu fui um dos primeiros a passar nessa peneira, né? A primeira edição eu passei e comecei a jogar profissionalmente, cheguei a ser inscrito como reserva numa campeonato, no maior campeonato de League of Legends no Brasil, que é o CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, 2015. E aí comecei a fazer algumas coisas, né, enquanto eu não estava jogando, treinando, eu ajudava algumas coisas administrativas no clube. Como me falaram, jogador você, né, não está dando muito certo, né? A gente fala, né, hoje eu sou advogado esportivo, e a gente sempre fala que atrás de todo advogado esportivo tem um atleta frustrado, né? Então os meus colegas, né, que trabalham mais com futebol e tudo mais, também tentaram ser atleta de futebol ali na época deles, acabando não dando certo, né? E, enfim, aí eu comecei ali. E aí, em menos de 2 anos, eu me tornei diretor dessa peneira que inicialmente me tinha me revelado. Sim. E aí, depois, me formei na faculdade de Direito e segui aí essa área como advogado também. Como que foi a transição para a área de Direito Desportivo? Quando você começou essa faculdade, passava isso na sua cabeça? Olha, não, porque a gente não tem direito esportivo em regra em nenhuma faculdade. Foi bem recente, 2019, que o MEC incluiu o direito esportivo como a possibilidade de ser uma matéria optativa na faculdade, e nem todas as faculdades têm ainda, né? Eu me tornei professor de direito na faculdade, eu dou aula de direito previdenciário, né? Venho de uma família que atua nessa área, né? Então também atuo nessa área, me tornei advogado de professor nessa faculdade, né? Barão de Mauá, lá em Ribeirão Preto, e incluí lá o direito esportivo, inclusive, né? Então, a Barão de Mauá hoje oferece esse curso, por exemplo, porque eu trouxe para lá. Mas, realmente, eu comecei a fazer meu TCC pensando, eu quero falar de esporte eletrônico, mas eu não faço ideia de como funciona o direito nessa área, nunca tive na faculdade, e o principal desafio quando a gente fala de direito esportivo no Brasil, só se fala de futebol. Uhum. Até mesmo basquete, vôlei e modalidades tradicionais tem essa dificuldade com a lei, porque a lei é muito futebolizada. E aí você imagina o esporte eletrônico que, né, não é formado no formato federativo, né, uma coisa muito nova, realmente não tem ainda uma regulamentação muito certa sobre isso. Então foi uma loucura conseguir me inserir, entender como iria funcionar o direito nessa parte, mas acabou dando certo. Como que é a sua atuação nessa área? O que cabe ao advogado fazer no direito esportivo hoje em dia? Quando a gente fala, né, de direito esportivo, a gente tem pessoal que atua para os clubes, né, então parte trabalhista, né, evita ali os processos trabalhistas, né, tem a parte de negociar a transmissão, o direito de imagem, né, tem um advogado que vai atuar com o atleta, em toda a parte de assessoria, muitas vezes eles acabam se tornando muito agentes de futebol, ou agentes, né, a gente já tem visto aí alguns agentes de jogadores de esporte eletrônico, que são aquelas pessoas que vão tentar procurar o melhor time, que vai pagar mais, negocia a transição, né, dos jogadores, então isso envolve muito dinheiro, muitas vezes.
né? Então, em regra, são mais ou menos, né, ou o advogado que trabalha no clube ali, muito numa questão de tentar evitar problemas, e o advogado do atleta, que além de evitar problemas, é sempre procurar aí mais dinheiro para o seu cliente, né? Então, tem bastante dessas duas partes. Nesse sentido, é importante a gente ressaltar que hoje em dia os gamers, eles já são considerados atletas também. Isso, a gente tem ainda bastante discussão, né? Quando a gente pensa se alguém vai ser considerado uma coisa, se aquela atividade vai ser considerada esporte, a gente pode ter essa conclusão a partir, né, dos 3 poderes do Estado. Na parte do executivo, a gente já tem tido muita coisa positiva, né? Vários projetos de campeonatos, né, beneficentes e tudo mais sendo aprovados de acordo com a lei de promoção do esporte, né? Então dando incentivos fiscais, dando incentivo, né, até para eles poderem levantar dinheiro para fazer esses eventos, né? Na área do judiciário, a gente também tem tido muitas decisões dizendo atleta de esporte eletrônico é atleta, se aplica a legislação esportiva, e também no legislativo a gente ainda não tem uma lei feita, mas a gente tem alguns projetos de lei, né, em vários estados e em âmbito federal também que se tem uma perspectiva de dizer esporte eletrônico é esporte, e vindo aí do legislativo a gente tem realmente uma conclusão, uma segurança. Mas enquanto isso a gente já tem o executivo e o judiciário trazendo isso para a gente, né? Várias decisões judiciais dando, inclusive, causa de ganho para esses atletas para ir dar multa de contrato, direitos trabalhistas e tudo mais próprios de atletas. Nicolas, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouco sobre a regulamentação dessa profissão. A gente volta já. Voltamos com o Conecta Entrevista e hoje nós estamos falando um pouco sobre direito desportivo e também sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Nicolas, como que é a rotina de um jogador profissional? Para as pessoas entenderem, é muita dedicação, né? Quando a gente fala de rotina de jogador profissional, a gente sempre tem que completar a pergunta com de que modalidade, né? É uma coisa que muitas pessoas confundem, né? É legal falar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, esporte eletrônico não é uma modalidade só. Assim como o jogador de futebol vai ter uma rotina bem diferente de um jogador de basquete, de um jogador de vôlei, no esporte eletrônico a gente vai ter várias modalidades também. Então a gente vai ter a rotina do pessoal do League of Legends, a rotina do pessoal do Counter-Strike, a rotina do pessoal do Fortnite, né? E isso muda bastante também quando a gente tem modalidades coletivas e as modalidades que são individuais. Então, rotina muda demais, assim. Mas se a gente pegar as principais modalidades, como Counter-Strike e League of Legends, elas já se aproximam bastante, né? A mesma coisa Free Fire. Então, o pessoal normalmente acorda, faz a atividade física, né? Normalmente passa por sessões de fisioterapia antes das sessões de treinamento para aquecer os nervos, aquecer as coisas, porque se tem um cuidado muito grande por parte das principais clubes de esporte eletrônico oferecer esse tipo de coisa para evitar lesões, né? Tanto para não ficar sem o jogador, quanto porque seria considerado um acidente de trabalho, por exemplo, se tem alguma lesão ali durante o treino, durante uma partida competitiva oficial. Então, se tem aí toda uma rotina, né, de exercício físico, fisioterapia, eles seguem uma dieta muito estrita também, né, bem parecido como acontece nos esportes tradicionais. E aí chegam os blocos de treino. Os blocos de treino eles podem ser scrims, como a gente chama, né, que são treinos marcados com outras equipes para realmente jogar um contra o outro, né, ou podem ser treinos teóricos. Então, o pessoal eles vão pegar um jogo do oponente que eles vão enfrentar na semana seguinte para dar uma analisada todos juntos, ou uns jogos deles para ver quais são os erros e tentar arrumar. E aí, isso tudo, nessa parte de treinos, blocos de treinos e tudo mais, se encaixam dentro da jornada de trabalho deles, né? Então, os clubes que são mais regulares, mais sérios, eles têm essa preocupação de encaixar tudo isso dentro da jornada de 8 horas, que seria ali a jornada do atleta, né? E aí, depois disso, é muito comum que os atletas continuem jogando, seja porque eles têm um interesse próprio, né, para se aprimorar. A gente pode pegar, por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo, que
que fez todo um centro de treinamento na casa dele para que ele pudesse treinar, e mesmo quando não está no clube, no centro de treinamento do clube, né? Então isso é algo que os atletas que são atletas e se dedicam muito, é algo comum, né? Muitas vezes é visto como algo negativo por muita gente que enxerga muitas vezes os games como algo viciante e tudo mais, mas aquilo é o trabalho da pessoa. Então muitas vezes eles continuam jogando para melhorar suas habilidades individuais e depois treinam em equipe ali dentro do horário de trabalho mesmo, né? E muitos deles, enquanto estão jogando aí fora do horário de trabalho, também fazem vídeos para o YouTube, fazem vídeos, né, fazem transmissões ao vivo e tudo mais, para também fomentar a imagem deles. É uma forma de se divulgar também. Exatamente, porque quando a gente pensa no atleta, mesmo no de futebol, a atividade principal dele, que traz dinheiro, não é o como ele joga dentro de campo, é a imagem dele. Então, muitas vezes a gente vê, tanto no futebol quanto no esporte eletrônico, muitos jogadores que conseguem vagas em times, não às vezes por conta do quanto eles conseguem jogar bem ou quanto eles adicionam para o time competitivamente, mas por conta da imagem deles, né? Então, por exemplo, um ótimo exemplo disso, né, o Ronaldo Fenômeno, quando volta para o Brasil e joga no Corinthians, você pode dizer que ele estava ali 99% por causa da imagem dele e 1% por conta da habilidade dele. Isso que ainda jogou muito bem, né? Conseguiu fazer uns gols. Mas a mesma coisa acontece no esporte eletrônico. Entendi. A gente tem muitos jogadores que não estão em uma boa fase, mas conseguem continuar em um time e ter um contrato por conta da imagem. Quantas horas de treino, a quantas horas de treino, de jogos também, chega um atleta? Qual que foi o máximo que você viu assim? Olha, a gente sempre tem como exemplo os coreanos, que eles são os atletas mais focados, mais absurdos assim, e não tem como trazer como exemplo o Faker, né? O Faker é um coreano considerado o melhor jogador da história de League of Legends, e ele só para de jogar quando ele vai dormir, né? E ele já acumula muitos milhões ali de dinheiros, né? Não lembro muito bem qual é a moeda, mas a multa contratual dele é de mais de milhões de dólares, né? Então é uma coisa absurda mesmo, assim, o valor que esse atleta tem. E ele já há 8 anos se mantém ali no mercado, jogando todo dia, o quanto pode, só para dormir, até às vezes quando ele está transmitindo ao vivo, que ele também, às vezes por contrato o jogador também tem que transmitir ao vivo, mas transmitindo ao vivo, às vezes você vê a pessoa chegando com um prato de comida para ele comer do lado da onde está jogando. Então realmente é uma situação onde a pessoa está realmente muito focada em ser o melhor. Como será que ele faz para ir ao banheiro? Não, aí ele dá. Aí entre uma partida e outra ele para, né? Se bem que rola aquelas imagens, né? Sempre de meme, né? Aquelas cadeiras gamers e uma privada embaixo, né? Mas fralda. Não é o caso. Dá para usar fralda, será? Olha, a gente já teve muito problema, inclusive em competição, do atleta pedir para sair, precisar sair no meio do jogo para fazer suas necessidades e ser punido, porque não pode sair no meio do jogo de um jogo oficial. Então, às vezes é punido com multa, o clube é punido com perda de algumas coisas dentro do jogo. Né? Isso acontece bastante, mas aí pausa e consegue ir. É punido, mas consegue ir. Entendi. Com relação à lei trabalhista, já existe uma regulamentação desses atletas? Como que funciona isso? É uma coisa muito nova, né? Realmente é bem complicado a gente dizer que já existe uma regulamentação. Hoje se aplica ao que se aplica aos atletas de futebol. Inclusive, até nessa questão de contrato de imagem, tem uma decisão muito interessante aqui no estado de São Paulo, que disse que o juiz ele fala com todas as letras. Esse contrato é igual a um contrato de atleta de futebol. Então, o contrato de imagem, ele passa a ser acessório do contrato principal, que é o de prestação de trabalho como atleta. Então, ele já se tem uma comparação dos contratos, e por conta dos contratos serem muito parecidos, a gente tem a janela de transferência também, que acontece de forma muito parecida, né, com o futebol, por exemplo. A gente tem aproveitado a legislação esportiva que já existe para o esporte eletrônico, mas a gente tem muita coisa, como própria as gaming houses, né? Os jogadores, eles vivem na onde trabalham. Muitas vezes os jogadores, né, são as gaming houses onde o time monta os quartos e tudo mais, e do lado já tem o centro de treinamento, porque as pessoas vivem juntos ali. Né? Se a gente pegar o que a gente tem de legislação trabalhista hoje, isso poderia ser considerado horas à disposição do trabalhador, e o empregador, né, o clube, teria que pagar aí 24 horas de salário adicional noturno e tudo mais. Né? Mas isso é uma prática que acontece no mundo inteiro. Entendi. Se a gente não tiver gaming houses, né, por umas questões muito específicas do esporte eletrônico, a gente pode ter no Brasil uma dificuldade de competir internacionalmente.
Então, o Estado aí tem que entender essas especificidades, né? Já em alguns processos isso foi entendido, não foi condenado aí 24 horas de salário à disposição do empregador, né? Mas é algo que, numa futura regulamentação, numa legislação que fosse ser feita, isso é algo que tem que ser observado, dentre outras várias especificidades. Nicolas, nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente fala um pouco mais sobre essas game houses. A gente volta já. Voltamos com o Conecta Entrevista e hoje nós estamos recebendo o Nicolas Bock, ele que é especialista em jogos eletrônicos e também em direito desportivo. Nicolas, como que é a remuneração desses atletas que estão nos maiores clubes? Quanto eles chegam a ganhar por mês? É legal a gente dividir essa remuneração do atleta em 3, né? Então, ele vai ganhar o salário dele, que vai ser por ele estar jogando competitivamente. Então, e varia muito de modalidades. Se a gente pegar o League of Legends hoje, a liga principal já se preocupou em colocar um salário mínimo para essa categoria, né? Então está hoje em 2.100, 2.500, mas os melhores atletas já chegam a receber 20, 40 mil, né? E também os seus valores de mercado chegam a 400, 500 mil para eles serem transferidos de um clube para outro. E isso é só a parte do salário para ele jogar. Existe o patrocínio também? Como Exatamente. A gente vai chegar também, normalmente com o clube se faz o contrato, primeiro, de prestação de serviço, se faz o contrato de direito de imagem, e aí o clube normalmente também se torna agente do atleta, então ele vai vender patrocínio às vezes até individual do atleta, né? E também recebe aí valores vinculados aos patrocínios coletivos do clube, tudo por trás desse contrato, né? Então também tem muito dinheiro vindo, e principalmente vindo desses direitos de imagem, e normalmente a gente tem um terceiro contrato, que é um contrato que a gente chama de contrato de streaming, né? Em que o clube ele intermedia um contrato entre o atleta e uma plataforma de streaming, como a Twitch TV, YouTube, o Facebook Gaming, né, a Animo TV, tem várias, né, a Buiá, são vários sites onde, se você entrar agora, vai ter dezenas de pessoas jogando. E eles fazem contratos de exclusividade para fazerem pelo menos algumas horas ali semanais de streaming, né, de transmissões ao vivo, nesses sites específicos. E aí eles ganham também bastante dinheiro aí, eles já ganham um bom dinheiro vindo desses contratos de exclusividade e eles também ganham a monetização do canal deles que eles vão passar a ter nesses sites. Então aí eles vão poder monetizar por horas assistidas, o pessoal entra também doa muito dinheiro, né? Tem ali também, eles sempre deixam aberto, né, lista de desejo de Amazon e tudo mais, o pessoal compra e entrega para eles, é entregue para eles, enfim. Então tem bastante coisa envolvida aí também como mimos dos fãs. Entendi. Nicolas, com relação às game houses, né, a gente acabou o segundo bloco falando disso. Como que funciona? A gente chegou a conversar anteriormente, você me contou que no Brasil é um pouco diferente da ideia inicial, né? O que acontece? Na Coreia e na China, né, onde surge esse modelo de gaming house, é onde os jogadores moram no mesmo lugar onde trabalham, principalmente porque o jogo ele muda muito frequentemente. Seria, né, a cada 15 dias você tem uma grande atualização nos jogos, normalmente. Seria como se a cada 15 dias a regra do impedimento no futebol fosse alterada. E isso vai ter todo um esforço da parte da comissão técnica, dos jogadores, de estudarem com as suas melhores táticas, as melhores estratégias dentro do jogo, né? Isso para todas as modalidades é verdade. Então, se tem estudos já, isso é uma coisa bem interessante também, porque os treinadores que treinam times de esporte eletrônico na China, Coreia, são profissionais de educação física já muito bem treinados, vários são ex-treinadores de basquete, futebol americano principalmente, que ensinam um jogo para eles trazerem essa bagagem aí de métodos de treinamento e tudo mais. E tem estudos desse pessoal falando que as pessoas viverem junto, não ter que se preocupar com locomoção, alimentação, porque o clube também garante isso e tudo mais, melhora aí o desenvolvimento de novas estratégias, novas técnicas. Então isso é algo que vem da Coreia, só que lá é assim. Normalmente as gaming houses, a gente chama de gaming house, mas muitos clubes têm prédios assim de vários andares, cada jogador tem o seu apartamento, né, ou algumas mansões, cada jogador tem a sua suíte. É muito organizado, né? Muito organizado, os jogadores têm privacidade, eles podem, né, às vezes, morar com cônjuge e tudo mais naquele espaço sem influenciar no time, porque
o apartamento deles, a suíte deles é um lugar afastado e é onde ele pode ter a vida dele. Entendi. Quando a gente traz isso para o Brasil, isso é normal, isso foi primeiro trazido para o Brasil como uma forma de reduzir custo. Então a gente viu casas pequenas, os jogadores normalmente todos em um mesmo quarto, com 5 beliches, também dividindo o mesmo banheiro, e isso traz, né, problemas de ergonomia, higiene, segurança do trabalho, né, porque ali é também onde eles trabalham. E quando a gente pensa nisso, né, a gente estava falando de regulamentação, é importante a gente ter a noção de que isso é algo necessário para que o esporte eletrônico possa se desenvolver, mas ao mesmo tempo o empregador ele não pode utilizar, o clube não pode utilizar isso como uma carta branca para fazer, né, a forma, né, a moradia da forma como bem quiser. Sim. Né? Tem que ter ali um mínimo, uma concessão dos dois lados. O que acontece também é que essas dificuldades não são divulgadas, né? O que é divulgado é, por exemplo, se o atleta mora em uma mansão, aí é divulgado. Isso gera um sonho em muitos jovens, né? Uma questão de ostentação. Como que você vê isso? Realmente, a gente tem, assim, né, como a gente tem o jovem que sonha em ser um jogador de futebol, hoje a gente tem o jogador, né, a criança que sonha em ser um jogador profissional de alguma modalidade de esporte eletrônico. Isso na Coreia vem até desde antes, né, o esporte eletrônico está muito forte lá desde o final dos anos 90. Né, aqui no Brasil isso começa a chegar agora. Né, e tem que ter um cuidado com isso sim, porque as crianças, né, e os adolescentes realmente ficam deslumbrados e não sabem muito bem como as coisas funcionam. Eles veem grandes atletas como o Baiano, o BRTT, né, que são jogadores aqui, o Nobru, o Serol, que são jogadores aqui do Brasil, são muito bem sucedidos, e eles não veem ali os jogadores que estão tentando entrar, que estão num time reserva, né, que estão num time academy. Né, a gente teve, inclusive, essa semana aí um jogador do Flamengo, esporte eletrônico, falando aí, né, supostamente falando que nem tinha cama na casa onde eles moravam, né? Que ainda ele era grande, era um colchão fino, ele sentia o chão. Então, várias coisas como essas são repetidamente aparecem aí na mídia, mas não aparecem tanto quanto deviam realmente, né? Então, a gente precisa sim ter uma divulgação melhor também. Eu não entendo que deveria ter uma fiscalização do Estado, mas os empregadores têm que também ter bom senso. Nicolas, você acredita que o nosso tempo acabou? Faltou tempo. Faltou? Faltou. A gente tinha que falar de mulher nos games, a gente tinha que falar sobre a regulamentação, vai ter que voltar. Bom, é só chamar, a gente volta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu até fiquei atordoado aqui. Não esperava por isso. Não, eu falo sobre isso, eu vou falando, não paro. Mas aí a gente combina de novo, a gente volta aqui e finaliza com esses outros assuntos. Tá ok. Obrigada. O Conecta Entrevista dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.